Fala, pensadores! Questão 14, questão top, prova 1, área geral, do concurso de 2021 para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, prova de matemática. Vamos para cima. Questão bonita. Acredito que vocês vão gostar. Em um conjunto de 12 moedas, numeradas de 1 a 12, todas são iguais, exceto uma delas. Perfeito. Que apresenta o peso diferente das demais. Diferente pode ser mais leve ou mais pesada. Perfeito? Ela pode ter massa maior ou massa menor do que as demais. Simplesmente falou diferente. Perfeito. Dispõe-se de uma balança de 2 pratos para determinar a moeda de peso diferente, com o menor número de pesagens. Essa informação vocês verão que é muito importante. Então aqui, ó, vou marcar essa informação aqui. Deixa eu colocar ela marcada de vermelho. Com o menor número de pesagens. Perfeito? Maravilha. Deixa eu vermelho aqui, porque pode ser que nós precisemos marcar mais alguma coisa, né? Fala conosco. Na primeira pesagem, constatou-se que o conjunto das moedas 1, 2, 3 e 4 é mais leve do que o conjunto das moedas 5, 6, 7 e 8. Então, a primeira pesagem já foi realizada. E ele forneceu para a gente essa informação. Ele está considerando que essa informação é correta. Isso já aconteceu e constatou-se que o conjunto das moedas 1, 2, 3 e 4 é mais leve do que o conjunto das moedas 5, 6, 7 e 8. Ok? Maravilha. A fim de determinar a moeda de peso diferente em somente 3 pesagens, então nós queremos utilizar apenas 3 pesagens aqui. Ok? Considere as seguintes proposições. Então, vamos lá. Vamos com calma. Vamos já representar aquilo que nós temos como verdadeiro. Depois nós vamos passar para a análise dos cenários que ele vai apresentar para a gente, na hipótese 1, na hipótese 2 e na hipótese 3. Beleza? Então, vamos primeiro representar o que já foi falado antes. Ou seja, o que foi falado como verdadeiro aqui. Ó. Isso aqui que eu estou destacando. Beleza? Essa parte que eu estou destacando é aquilo que ele passou de informação e que nós podemos considerar como verdadeira. Os cenários 1, 2 e 3 são hipóteses, né? São cenários que estão sendo apresentados para a gente analisar. Então, vamos primeiro basear nessa parte aí que eu marquei de vermelho. Então, vejam bem. Falou que nós temos um conjunto de 12 moedas, numeradas de 1 a 12. E que todas são iguais, exceto uma delas. Então, só tem uma moeda que é diferente de todas as demais. Então, uma é diferente das 11. Ok? Legal. Falou o seguinte, dispõe-se de uma balança de 2 pratos. Vamos desenhar isso aqui? Então, vamos lá. Eu vou desenhar uma balança de 2 pratos. E, além disso, ele falou o seguinte, dispõe-se de uma balança de 2 pratos para determinar a moeda de peso diferente com o menor número de pesagens. Vamos analisar a primeira pesagem que ele falou conosco aqui. Ó. Na primeira pesagem, constatou-se que o conjunto das moedas 1, 2, 3, 4 é mais leve do que o conjunto das moedas 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou representar aqui a balança de 2 pratos. E como falou que um conjunto é mais leve que o outro, significa que ela não ficou na horizontal, ela ficou inclinada. Tá? Então, eu vou representar assim, ó, só para ficar claro aqui. Eu vou representar assim. Isso aqui, né? E vou colocar aqui um prato aqui, ó. Vou colocar um prato aqui e outro prato aqui, ó. Vou colocar um prato aqui
Eu vou representar outro prato aqui, ó. Beleza? Aí, ó, show de bola. Ficou claro para vocês a representação? Percebam que é claro que aquele prato que ficou mais baixo é onde que eu tenho que colocar o conjunto mais pesado. Se ele abaixou mais, ele é mais pesado. Qual que é o conjunto mais pesado ali? Nessa primeira pesagem aqui, ó. Essa primeira pesagem, vou mostrar para vocês. A primeira pesagem está aqui, ó, onde eu estou destacando. Vou destacar de verde para ficar diferente. Onde eu estou destacando de verde aqui, ó. Estão vendo? É onde que ele cita que ocorreu a primeira pesagem. Olha lá, ó. Na primeira pesagem, constatou-se que o conjunto de moedas 1, 2, 3, 4 é mais leve do que o conjunto de moedas 5, 6, 7 e 8. Então, vamos lá. Eu vou colocar quais informações, o que, que nós conseguimos deduzir dessa informação. Primeiro, olha só. O conjunto 1, 2, 3, 4, então as moedas, né? Numeradas como 1. Deixa eu colocar maior ali. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Aqui, ó. Então, as moedas 1, 2. Deixa eu colocar mais fino aqui, ó. Então, as moedas 1, 2, 3 e 4 são mais leves, né? Esse conjunto, né? É mais leve do que o conjunto de moedas 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7 e 8. Então, o que, que nós podemos deduzir disso aí? O que essa informação nos passa? Primeiro ponto, que a moeda diferente está dentre essas. Ou é a 1, ou é a 2, ou a 3, a 4, ou é a 5, 6, 7, 8. Porque se todas elas fossem iguais, estaria equilibrado. Beleza? E a diferente estaria nas demais, porque nós temos duas moedas. Mas como ali deu uma diferença, né, de peso, de massa, isso faz com que nós concluamos, nós podemos concluir, né, nós podemos deduzir que a diferente é uma dessas aí. Ou é a 1, a 2, ou a 3, ou a 4, ou a 5, a 6, ou a 7, ou a 8. Logo, se a diferente é uma dessas, significa que nós podemos concluir a partir disso aqui que todas as demais são iguais. Então, da 9 a 12 são iguais. Então, nós podemos deduzir que nesse conjunto aqui, ó, 9, 10, 11 e 12, que todas essas aqui têm massas iguais. Então, são iguais, eu vou colocar assim. Beleza? Ficou claro? Show de bola. Beleza. Então, essa aqui, o que nós acabamos de representar foi a primeira pesagem. Isso é informação fornecida. Isso aqui ele falou que é fato. Ok? Então, essa é a primeira pesagem. Agora, passemos, então, para os cenários. Então, olha aqui, ó. Deixa eu apagar um pouco as coisas que eu marquei aqui. Vou apagar isso. Vou apagar isso. Isso aqui. Isso aqui também. Tá bom. Então, vamos passar, então, para as proposições. Vejam bem. Falou o seguinte, ó. A fim de determinar a moeda de peso diferente em somente 3 pesagens, considere as seguintes proposições. Então, vamos passar para a proposição 1.
Se o conjunto das moedas 1, 2, 5 e 6 for mais pesado do que o grupo de moedas 3, 7, 9 e 10, então deve-se comparar as moedas 5 e 6 na terceira pesagem. Então o que ele está falando é o seguinte, a primeira pesagem já ocorreu, foi essa aqui que nós desenhamos. O que ele está falando ali na proposição 1 é o seguinte, se na segunda pesagem, nós estamos analisando a proposição 1. Então, o que ele está falando conosco? Se na segunda pesagem, deixa eu fazer aqui o desenho da balança. Estou desenhando a balança novamente para representar a segunda pesagem. Então, ele está falando conosco o seguinte, se na segunda pesagem nós compararmos, ali ó, estou lendo a proposição 1, se o conjunto das moedas 1, 2, 5 e 6 for mais pesado do que o grupo de moedas 3, 7, 9 e 10, ou seja, quando você for pesar a segunda vez, se você comparar, o que ele está falando ali, né? Comparar o conjunto de moedas 1, deixa eu colocar bonitinho aqui, 1, deixa eu colocar, se comparar na segunda pesagem a moeda 1, o conjunto, né? Contendo as moedas 1, 2, 5 e 6. E esse conjunto for mais pesado que o grupo de moedas 3, 7, 9 e 10, o que ele está falando conosco é que, se na segunda pesagem isso acontecer, ou seja, o conjunto de moedas 1, 2, 5 e 6 for mais pesado, ou seja, estiver mais embaixo ali, né, do que o conjunto de moedas 3, 7, 9 e 10, ele está afirmando que, na terceira pesagem, nós devemos comparar as moedas 5 e 6. Ele está afirmando que, ao comparar na terceira pesagem as moedas 5 e 6, nós conseguimos descobrir qual que é a moeda de massa diferente. Será que isso é verdade? Vamos verificar. Olha só para vocês verem que coisa interessante isso aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Olha só. No prato, vamos analisar esse prato aqui, ó. Vamos analisar o prato mais pesado. Esse prato aqui, ó. Bom? E vamos comparar os pratos mais leves. Beleza? Os pratos mais leves. Prato pesado com pesado e leve com leve. A primeira pesagem é fato, ocorreu. A segunda pesagem é uma hipótese. Ele está falando, ó, se por acaso acontecer na segunda pesagem, e acontecer a segunda pesagem, e na segunda pesagem o conjunto 1, 2, 5 e 6 for mais pesado do que o 3, 7, 9 e 10, ele está afirmando que na terceira pesagem nós temos que comparar a 5 e a 6, as moedas 5 e 6. Vamos pensar uma coisa aqui, veja bem. O 9 e o 10, aqui ó, que apareceram nesse prato aqui, ó, eles têm massas iguais. Por causa dessa explicação que eu passei aqui, ó, da primeira pesagem. Então, o 9 e 10 nós temos certeza absoluta que eles têm massas iguais. Beleza? Show de bola. Bacana. Agora, vamos olhar, ainda no prato mais leve, vamos olhar
O que continuou no prato mais leve quando você compara a primeira pesagem com a segunda pesagem? Existe alguma moeda que na primeira pesagem estava no prato mais leve e que na segunda pesagem continuou no prato mais leve? Percebam que somente a moeda 3. Eu vou destacá-la de verde aqui para vocês entenderem. Olha só. Somente essa moeda aqui, ó, que é a 3, ela permaneceu no prato mais leve. Beleza? Agora vamos olhar para o prato mais pesado. Vamos olhar as moedas que estavam no prato mais pesado na primeira pesagem e permaneceram no prato mais pesado na segunda pesagem. Quais são? Percebam, que eu vou colocar de verde também, que foram as moedas 5 e 6. O que nós podemos concluir disso? Que ou a moeda 3 ela é mais leve do que as demais, o que fez com que, tanto na primeira pesagem quanto na segunda pesagem, como ela permaneceu ali como ela permaneceu naquele prato, né, naquele prato da direita, pode ser que isso que tenha feito com que o prato da esquerda, o outro prato, seja mais pesado do que o prato onde que o 3 está. Pode ser que seja isso. Ou seja, pode ser que seja o fato da moeda 3 ser mais leve do que as demais. Então, uma possibilidade aqui é a moeda 3 ser mais leve do que as demais. O que fez com que o fato da moeda 3 ter permanecido naquele prato vai fazer com que, independente de qual moeda que você coloque no outro prato, sempre o outro prato vai ficar mais baixo do que o prato que contém a moeda 3. Então, uma possibilidade é a moeda 3 ser mais leve. Então, aqui, ó, o que a gente pode deduzir disso aqui? Então, vamos lá. Então, primeira possibilidade. A primeira possibilidade que a gente pode imaginar aqui é a moeda 3 ser mais leve que as demais. Ser mais leve. Beleza? Agora, uma segunda possibilidade aqui, para que ocorra aqueles cenários ali da pesagem 1 e da pesagem 2, a segunda possibilidade, como as moedas 5 e 6 permaneceram naquele outro prato, pode ser que ou a 5 ou a 6 sejam mais pesadas que as demais. Sejam mais pesadas, não. Uma delas, né, seja mais pesada que as demais. O que faria com que, independente de quem você coloque no outro prato, né, independente das mudanças que ocorram no outro prato, aquele prato que está ou a 5 ou a 6 continuaria mais baixo. Então, a segunda possibilidade é ou a moeda 5 ou a moeda 5, né? Ou a moeda 6, uma das duas, né? Moeda 6 ser mais pesada. Uma das duas, não estou afirmando que as duas não. Ser mais pesada que as demais. Então, com base nisso, olha que coisa interessante. Se na terceira pesagem você comparar essas duas moedas aqui, ó, a 5 com a 6, então olha que legal. Se na terceira pesagem, então, com base nessas duas possibilidades, porque só tem essas duas possibilidades, ou a 3 que permaneceu naquele prato é mais leve, né, o que fez com que o outro prato fique mais baixo, ou a 5 ou a 6
é mais pesada. Uma das duas é mais pesada. Tá? Só que aí, nesse caso, se você vai na terceira pesagem e compara a 5 com a 6, olha que coisa legal. Se você comparar a 5 com a 6. Se na terceira pesagem você compara a 5 e a 6, vamos supor que a 5, vamos supor, tá? Que a 5 seja mais pesada que a 6. Seja mais pesada que a 6, vamos supor, né? Podia ser que a 6 fosse mais pesada que a 5. Ou podia ser, porque só tem três possibilidades, né? Nessa terceira pesagem. Ou a 5 é maior que a 6, a massa da 5 é maior que a massa da 6, ou a massa da 5 é menor que a massa da 6, ou são iguais. Só tem essas três possibilidades. Ou uma coisa é maior que a outra, ou menor que a outra, ou igual a outra. Então, na primeira hipótese aqui, da massa da 5 ser maior que a massa da 6, então a 5 seria diferente de todas. Isso é claro. Porque ou a 5 ou a 6, porque no caso aqui, por exemplo, se a massa da 5 for maior que a 6, significa que uma é diferente da outra. Correto? Só que nós sabemos que ou a 5 ou a 6 são mais pesadas. Porque o lado onde que fica a 5 ou a 6, ok? Ele fica mais baixo. Então, se a 5 for maior que a 6, uma é diferente da outra. Então, já sei que uma ou a outra é diferente, né? Uma é diferente da outra. Entenderam? A diferente está entre essas aí. Porque ao comparar uma com a outra, deu uma diferença. Mas, aí eu vou saber que a 5 seria diferente. Porque se a massa dela for maior do que a 6, significa que era a 5 que fazia a balança ficar pendendo para baixo. O prato dela ficar pendendo para baixo. Ok? Se for, então, aí eu descobriria. Então, a terceira pesagem aí desse jeito, eu conseguiria descobrir que a 5 seria a diferente. Se fosse o contrário, né, que nós temos três hipóteses. Ou a massa da 5 é maior que a massa da 6, ou a massa da 5 é menor que a massa da 6, ou a massa da 5 é igual à massa da 6. Ou coisas são, uma coisa é menor que a outra, ou uma coisa é maior que a outra, ou uma coisa é igual a outra. Se fosse o contrário, se a 6 fosse mais pesada que a 5, só estou trocando aqui, tá? Então, se a 6, deixa eu apagar aqui, a massa da 6 fosse maior que a da 5, então, pelo mesmo motivo que eu expliquei anteriormente, a 6 seria diferente. Porque se a massa da 6 for maior que a massa da 5, e só tem uma moeda diferente, uma das duas aqui é que são diferentes. Então, ou é a 5 ou é a 6. Como nós sabemos que a, a balança fica pendendo para o lado da 5 ou da 6, então quem estaria fazendo com que a balança pendesse, né, ficasse o prato onde a 5 e a 6 estão, ficasse para baixo, seria a 6. Então eu descobriria que a 6 é que tem massa diferente e descobriria até mesmo que a massa dela é maior que a massa das demais. Ok? E a última possibilidade seria a massa da 5 ser igual à massa da 6. E o prato não ia desequilibrar para nenhum dos lados, né? Mas se a massa da 5 e da 6 forem iguais, então nos resta deduzir que o que faz a balança na primeira pesagem e na segunda pesagem ter um desequilíbrio, né, ter um prato mais pesado que o outro, é o fato da moeda 3 ser mais leve. Então, se ao pesar, ao comparar 5 com a 6, o prato ficasse equilibrado, nós conseguiríamos deduzir tranquilamente
que a moeda diferente seria a 3 e ainda assim, conseguiríamos deduzir que ela é mais leve que as demais. Então, na terceira pesagem, nós conseguiríamos, de qualquer forma, descobrir que a 3 seria diferente, ao comparar a 5 com a 6. Logo, a hipótese 1 aqui, ó, a proposição 1 está correta, que fala conosco que se os conjuntos de moedas 1, 2, 5 e 6 for mais pesado do que o grupo de moedas 3, 7, 9 e 10, então deve-se comparar as moedas 5 e 6 na terceira pesagem. Perfeito. Deve-se mesmo, porque ao comparar 5 com a 6, nós conseguiríamos matar a charada. Ou descobrir que a 5 é mais pesada, ou que a 6 é mais pesada, ou que a 3 é mais leve. Na terceira pesagem, de qualquer forma, nós conseguiríamos resolver essa questão. Então, a proposição 1 é verdadeira. Beleza? É verdadeira. Agora vamos para a proposição 2. A proposição 2, vamos lê-la. Fala conosco o seguinte: se o conjunto das moedas 1, 2, 5 e 6 for mais leve do que o grupo de moedas 3, 7, 9 e 10, então deve-se comparar as moedas 1 e 2 na terceira pesagem. Então vamos lá. Agora estamos analisando a proposição 2. Eu vou apagar várias coisas aqui para a gente não misturar, ok? Vou deixar aqui aproveitar a balança. Show de bola. E vou deixar aqui também já escrito primeira possibilidade, segunda possibilidade. Eu vou até deixar aqui primeira pesagem, segunda pesagem. Show de bola. Então vamos que vamos. Vejam bem. A primeira pesagem continua valendo, que a primeira pesagem ela foi passada lá no enunciado antes de nós começarmos a analisar as hipóteses. Bom, a primeira pesagem continua valendo. Porque ela vem antes das proposições ali. Ela é uma afirmação lá no enunciado. Beleza? Então vamos. Vamos lá. Então olhem só. O que está falando aqui na segunda? Ó, se o conjunto das moedas 1, 2, 5 e 6, então lembre, a primeira pesagem continua válida. Tá? A primeira pesagem foi falada aqui, ó, dentro do enunciado. Aqui, ó. Tá? Na verdade, tudo é enunciado, mas antes de começar a fazer essas hipóteses aqui, essas proposições aqui. Ó. Ok? Então vamos lá. Então o que está falando na terceira? Está falando na terceira, na segunda proposição, que é essa aqui. Ó. Estou lendo aqui agora. Se o conjunto das moedas 1, 2, 5 e 6 for mais leve do que o grupo de moedas 3, 7, 9 e 10, então deve-se comparar as moedas 1 e 2 na terceira pesagem. O que ele está falando é o seguinte: olha, a primeira pesagem já aconteceu. Então, vamos fazer a segunda, é isso que ele está falando. Se na segunda pesagem, vou anotar aqui, na segunda pesagem, nós compararmos o conjunto 1, 2, 5 e 6 com o conjunto 3, 7, 9 e 10. E 1, 2, 5 e 6 for mais leve, então se o 1, 2, 5 e 6 for mais leve, ou seja, ele ficar em cima do que o 3, 7, 9 e 10, 9 e 10, ele está falando que nós temos que comparar as moedas 1 e 2.
Ok? Ele está afirmando que nós temos que comparar as moedas 1 e 2 na terceira pesagem. Ora, veja bem, vamos lá. O 9 e o 10 aqui, novamente, mesma coisa aqui. O 9 e o 10, pelo motivo já explicado anteriormente, ele está nesse conjunto aqui de moedas que nós sabemos que nós já sabemos de antemão que são iguais, tá bom? Por causa da pesagem 1, por causa da primeira pesagem ali. Então, 9 e 10 nós já sabemos disso. Agora vamos comparar o prato pesado, o prato mais pesado na primeira pesagem, mesma lógica da primeira explicação. Vamos comparar esse prato com esse prato aqui. Então, o prato mais pesado na primeira pesagem com o prato mais pesado na segunda pesagem. E vamos verificar se houve alguma moeda ali que repetiu nas duas pesagens naquele prato mais pesado. Temos sim, vou colocar de verde aqui. Temos apenas a moeda 7. A moeda 7. Agora vamos comparar o prato mais leve com o prato mais leve. O prato mais leve na primeira pesagem com o prato mais leve na segunda pesagem. Ok? E vamos verificar se houveram moedas que repetiram. Houveram. A moeda 1 continua no prato mais leve e a moeda 2 no prato mais leve. Beleza. Com base nisso, nós podemos deduzir o seguinte. Ou a moeda 1 ou a moeda 2 são mais pesadas, o que fez com que, independente do que você fizesse no outro prato, sempre esse prato onde que a moeda 1 ou a moeda 2 estão, vai ficar mais leve, ou a moeda 1 ou a moeda 2 é mais leve, desculpa, né? Ou a moeda 1 ou a moeda 2 é mais leve, tá? Por isso que o outro prato sempre vai ser mais pesado, se a moeda 1 ou a moeda 2 estiverem aqui nesse outro prato. Ou a moeda 7 é mais pesada do que todas, o que faz com que, independente do que você coloque, você altere no outro prato, sempre o prato onde está a moeda 7 vai ficar mais baixo, se ela for a mais pesada. Então vamos lá, vamos colocar essas duas hipóteses aqui, ó, essas duas possibilidades. Então, dessas duas pesagens, né, da primeira e da segunda pesagem, você pode concluir. Primeira possibilidade, ou a moeda 7 é mais pesada do que todas as demais. Ou a moeda 1 ou a moeda 2, não estou afirmando que são as duas, ou é uma ou outra, né? Porque somente uma delas é que é diferente de todas as demais. Ou a moeda 1 ou a moeda 2 né? Não são. É mais leve. Apenas uma delas. É mais leve que as demais. Logo, se você passar com base nessas duas possibilidades, se você passar para a terceira pesagem e comparar as moedas 1 e 2, comparar uma com a outra, ao comparar a moeda 1 com a moeda 2, nós só temos três possibilidades. Ou a 1 é mais leve do que a 2, ou a 1 é mais pesada que a 2, ou a 1 tem o mesmo peso que a 2. Né? Ou uma coisa é maior que a outra, ou menor que a outra, ou igual a outra. Se por acaso, vamos então testar essas três possibilidades. Se a moeda 1 for mais pesada que a moeda 2, significa, ou seja, se a 2 for mais leve que a moeda 1, significa que a 2, já conseguimos descobrir que a 2 é a moeda diferente de todas. Por quê? Porque se a moeda 1 for mais pesada que a 2, ou seja, que é a mesma coisa que falar que a 2 é mais leve do que a 1, significa que a moeda diferente é uma das duas. Mas se a moeda diferente é uma das duas, significa que a 2 é que tem que ser a diferente. Porque a 2, que seria a mais leve,
né, conforme a segunda possibilidade que nós estamos analisando, é que seria responsável pelos pratos aqui, ó, por sempre o prato onde que a 2 está ficar mais acima. Então, nós conseguiríamos descobrir que a 2 é a diferente de todas e ainda uma informação adicional aí que a 2 é mais leve do que todas as demais. Mas se fosse o contrário, por exemplo, imagina que fosse o contrário, né? Imagina aqui, testando a outra possibilidade, são 3, né? Ou a 1 é mais pesada que a 2, ou a 2 é mais pesada que a 1, né? Então, nessa situação aqui, da 2 ser mais pesada que a 1, então, se a 2 é mais pesada que a 1, uma das duas é diferente de todas as demais. Né? A diferente está aqui entre essas duas. Mas sabemos que dá para deduzir que a 1 é a diferente. Porque a 1 seria mais leve que a 2, que faria com que ela ser mais leve, é que faria com que ela fosse responsável por sempre o prato no qual ela está fique acima, né? Olhando para cá, ó, olhando para essa situação aqui, ó, fique acima, e o prato onde estão os demais fique abaixo. Então nós conseguiríamos a partir daí descobrir que a 1 é diferente de todas as demais e também a informação adicional que a 1 é mais leve do que todas as demais. Agora, se por acaso, a terceira possibilidade, ao pesar, ao comparar 1 com 2, desse igual, né, elas fossem iguais, então a conclusão seria que a 7 é mais pesada. Porque aí nós conseguiríamos deduzir que é o fato, já que a 1 seria igual a 2, já que nós comparamos as duas na terceira pesagem, e se elas fossem iguais, nós poderíamos deduzir que a 7 é a mais pesada, porque aí a 7 seria responsável pelo prato, sempre o prato, responsável pelo fato de sempre o prato onde a 7 está ficar abaixo. Ok? Então, se por acaso acontecer isso aqui, ó, de comparar na segunda pesagem os conjuntos 3, 7, 9 e 10 com o conjunto 1, 2, 5 e 6, e esse conjunto 3, 7, 9 e 10 ficar abaixo do conjunto, ficar mais pesado do que o conjunto onde estão as moedas 1, 2, 5 e 6, então realmente na terceira pesagem, se nós compararmos as moedas 1 e 2, nós conseguimos matar a questão e deduzir quem é a moeda que tem massa diferente. Logo, essa afirmação aqui, ó, a afirmação 2, que fala: se o conjunto das moedas 1, 2, 5 e 6 for mais leve do que o grupo de moedas 3, 7, 9 e 10, então deve-se comparar as moedas 1 e 2 na terceira pesagem. Está correta, conforme demonstrado agora. Agora vamos ver a proposição 3. Para isso eu vou apagar algumas coisas aqui, tá? Para não misturarmos as proposições, né, as hipóteses das proposições. Tá? Vou deixar as possibilidades aqui. Ok? E vamos ler lá a terceira proposição, verificar a veracidade dela, se por acaso está correta ou não. Bom, então vamos ler lá a terceira proposição. A terceira proposição fala o seguinte: se o conjunto das moedas, ou seja, na segunda pesagem, que a primeira pesagem já está definida, né? A primeira pesagem está definida ali. Se o conjunto das moedas 1, 2, 5 e 6 tiver o mesmo peso que o grupo de moedas 3, 7, 9 e 10, então peraí. A segunda pesagem agora, deixa eu até apagar aqui. Deixa eu apagar tudo aqui, ó.
A segunda pesagem está supondo que ao comparar dois conjuntos ali, a massa deles será a mesma. Então não ficará desequilibrado, ficará equilibrado. Beleza, então ele está falando o seguinte ali, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Tá. Então vamos lá. Ele está falando o seguinte. Se ao compararmos o conjunto das moedas 1, 2, 5 e 6 e tiver o mesmo peso, né? Se o conjunto das moedas 1, 2, 5 e 6 tiver o mesmo peso que o grupo de moedas 3, 7, 9 e 10, então se o 1, 2, 5 e 6, então vamos lá. O 1, o 2, o 5 e o 6 tiverem o mesmo peso, né? Mesmo peso do conjunto do grupo 3, 7, 9 e 10. Aí ele está afirmando que então deve-se comparar as moedas 4 e 8. Vamos ver se é verdade. Vamos lá. Então vamos lá. Olha só. Se nós compararmos as moedas 1, 2, 5 e 6 com o conjunto das moedas 3, 7, 9 e 10 e ficar equilibrado, significa que todas têm massas iguais. Tá? Todas essas, né? Então, a moeda 1 tem massa igual a moeda 2, que tem massa igual a moeda 5, porque só tem uma que tem. Tá? Só que aí, vamos ver. Nós já sabemos que pela pesagem 1, nós já sabemos que a 9, a 10, a 11 e a 12 têm massas iguais. Né? E agora, a partir dessa segunda pesagem, nós conseguiríamos concluir que a 7, a 3, a 7, a 3, a 6, a 5, a 2 e a 1 também têm massas iguais. Então, vou escrever aqui o conjunto daquelas que, a partir da pesagem 1 e da pesagem 2, nós poderíamos deduzir que tem massas iguais. Então, a 1, que está aqui, a 2, a 3, estou colocando a ordem, tá? A 3 que está aqui. A 4 não está, né? A 5 está aqui. A 6, a 7, a 9, a 10, aqui é 9, 10. E por aqui, ó, nós conseguimos, né, falar também que a 11 e a 12. A 11 e a 12. Então, nós saberíamos que quem não está aqui nesse conjunto, como são 12 moedas, apenas as moedas 4 e 8, né? Apenas as moedas 4 e 8 é que teriam, que só, ou é a 4 ou é a 8, que tem massas diferentes. Né? Isso levaria muita pessoa a marcar que a 3 também está correta, que era só comparar a 4 com 8. Mas será? Na terceira pesagem? Vamos comparar a 4 com a 8 na terceira pesagem. Ora, por aquele mesmo raciocínio passado para vocês até agora, ou a 4 tem massa maior do que a 8, ou a massa da 4 é igual à massa da 8, ou a massa da 4 é menor que a massa da 8. Ou é igual, ou menor, ou maior. Vamos supor que a 4 tenha massa maior que a massa da 8. Ok? Vamos supor que tenha, né? Só que aí a grande questão é o seguinte. Se a 4 tiver massa maior do que a 8, na verdade não pode, né? A 4 não pode ter massa maior do que a da 8, porque se a 4 tivesse massa maior do que a da 8, não faria sentido, e as demais todas têm massas iguais, não teria como ter acontecido isso aqui na primeira pesagem. Tá? Se a 4 tivesse massa maior que a 8, era para, na primeira pesagem, essa balança estar ao contrário.
o lado que tem a 4 ficar mais baixo do que o lado que contém a 8. Né? Então, isso não pode acontecer. Né? Então, isso aqui não pode acontecer, isso aqui não vai acontecer, não aconteceria. Né? Então, a 4, pela primeira pesagem, a 4 tem que ter massa. Pela primeira pesagem, a gente já sabe que a 4 tem massa menor do que a 8. Ok? Então, se a primeira pesagem já mostra que a 4 tem massa menor do que a massa da 8, não é comparando a 4 com a 8 que a gente vai encontrar uma informação nova. Nós precisamos, na terceira pesagem, fazer algum tipo de comparação que permita a gente encontrar uma informação nova para poder deduzir quem é diferente de quem. Então, não é comparando a 4 com a 8 que nós vamos chegar numa outra, a obter uma nova informação, porque que a 4 é mais leve que a 8, isso é fato, porque na primeira pesagem já nós teríamos essa informação, porque as demais, nós já tínhamos deduzido que as demais todas já eram iguais. Ok? Então, olhando para cá, para a primeira pesagem, só para vocês entenderem, estão vendo? Que aqui, ó, a 4, já que as demais, nós deduzimos que todas as demais têm massas iguais, então aqui, ó, na primeira pesagem, o que estaria fazendo ou a 8 é mais, né? A 4 é mais leve que a 8. Aí a gente não sabe se a 4 é igual a todas e a 8 é a mais pesada, ou se a 8 é igual a todas, a massa da 8 é igual à massa de todas, e a 4 é mais pesada. Então, sabemos que a 4 é diferente da 8. E comparar a 4 com a 8 novamente não nos traz informação nova. Então, na verdade, na terceira pesagem, nós teríamos que comparar ou a 4 ou a 8 com qualquer uma das demais que nós já sabemos que são iguais. E não a 4 com a 8. Então, por exemplo, só para vocês entenderem. Então, já deduzimos que a proposição 3 já está errada, tá? Ao afirmar que precisaríamos comparar a 4 com a 8. Mas eu vou mostrar para vocês como que nós teríamos que fazer a terceira pesagem. Nós teríamos que comparar a 4 ou a 8 com qualquer outra das moedas que nós já sabemos que são iguais. Então, por exemplo, vamos comparar, por exemplo, a 4 com a 9. E a 9 nós já temos conhecimento que são iguais, que é igual às demais. Né? Então, se eu pegar aqui e comparar a 4 com a 9, vamos supor que ao comparar a 4 com a 9, deixa eu colocar aqui mais grosso. Ao comparar a 4 com a 9, se acontecesse isso aqui, ó, vou colocar 4 aqui e 9 aqui. Ok? Então, vamos supor que acontecesse isso aqui. Eu vou saber que a 4 é mais leve que a 9. E aí? Como a 9, então, significa que essas duas são diferentes. Beleza? Mas como essa aqui, a 9, é igual a todas as demais, eu vou saber que a 4 é a diferente. E vou saber que a 4 é mais leve que as demais também. Entenderam? E que a 8 é igual às demais também, porque a 4 é diferente da 9, que é igual a todas as demais. Aí eu não precisaria de comparar a 8 mais, e a 8 eu vou poder deduzir que é igual a todas as demais também, e a 4 é a diferente. Se eu tivesse colocado agora, se a 4 for mais pesada que a 9, mesma dedução. Eu posso entender, só que aí no caso, a 4 ela tem que ser mais leve, né? Porque, por causa disso aqui. Porque onde que a 4 está, o prato está em cima. Né? Agora, se a 8, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que a 8, ao comparar a 8 com a 9, vamos supor que, ao comparar a 8 com a 9, opa, fiz o desenho errado aqui, desculpe. Ao comparar a 8 com a 9, imagina que a 9 ficou aqui em cima. Então, nós podemos deduzir, já que as duas são diferentes, e a 9 é igual a todas as demais, a 8 que tem que ser a diferente. Beleza? Se eu comparar a 4 com a 9 e elas são iguais, eu vou entender que a 8 é diferente e é mais pesada que as demais, já que o prato onde que a 8 se encontra
está mais baixo do que o outro prato. Se eu comparo a 8 com a 9, eu sei que é igual às demais. E elas são iguais, então a 4 é que tem que ser diferente. E a 4 é mais leve do que todas as outras, porque o prato onde que está a 4 aqui, na primeira pesagem, ele fica aqui, ó, 4, o prato onde que está a 4, ele fica acima e as demais para baixo. Então, a questão é, ou eu comparo a moeda 8 ou a moeda 4 com qualquer outra moeda que eu sei que é igual às demais. Isso que eu teria que fazer na terceira pesagem para conseguir deduzir quem que é diferente das outras. E não comparar a 4 com a 8, obtendo a mesma informação que eu já tenho a partir da primeira pesagem. E se acontecer isso, de eu comparar a 4 com a 8 e obtiver a mesma informação que eu já tinha na primeira pesagem, eu vou precisar de uma quarta pesagem para conseguir resolver e desempatar isso aí. E só que no enunciado cita que eu só posso utilizar 3 pesagens. Beleza? Então eu quebraria essa regra, né, essa condição imposta no enunciado. Logo, a terceira hipótese aqui, ó, a terceira proposição está falsa. Ela é falsa, ela é incorreta. Então, somente a 1 e a 2 são verdadeiras. Vamos ver qual que é a opção? Opção A. Então, é correto afirmar que são verdadeiras 1 e 2 apenas. Questão bacana, né? Vamos para cima. Força e honra.